A história de Albus Dumbledore não é apenas a trajetória do maior bruxo de sua geração, mas uma jornada marcada por brilhos extraordinários, segredos dolorosos, perdas devastadoras e sacrifícios silenciosos. Uma vida inteira construída entre genialidade e arrependimento, entre amor e poder, entre destino e culpa. Hoje você vai acompanhar cada passo dessa jornada, desde sua infância em Godric's Hollow até seu legado final, uma história que atravessa quase 2 séculos do mundo bruxo. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore nasceu em 1881, filho de Percival e Kendra Dumbledore. Desde cedo, sua família viveu cercada de segredos e tragédias. Ele tinha 2 irmãos, Aberforth, seu mais velho e impulsivo companheiro de aventuras, e Ariana, a pequena e doce caçula. Mas Ariana, ainda muito jovem, sofreu um ataque brutal de 3 garotos trouxas que a viram acidentalmente usar magia. O trauma deixou a menina profundamente abalada, incapaz de controlar seus poderes, que explodiam de forma destrutiva sempre que ela se desequilibrava emocionalmente. Esse episódio trágico foi o primeiro grande evento a moldar Albus, a primeira ferida silenciosa de sua vida. A justiça do mundo trouxa não reconheceu a natureza do incidente. Seu pai, Percival, tomado pela fúria e pelo desejo de vingança, atacou os agressores da filha. O caso se tornou público e Percival foi preso em Azkaban por agressão a trouxas. O nome da família Dumbledore caiu em vergonha e boatos, e Kendra, temendo a perseguição e o julgamento da comunidade mágica, se isolou com os filhos. Esse isolamento, combinado com a natureza instável da magia de Ariana, criou um ambiente tenso e cheio de segredos. Albus cresceu sentindo o peso disso tudo, a responsabilidade, o medo da exposição e a necessidade de proteger a irmã a qualquer custo. Quando Albus recebeu sua carta de Hogwarts, o mundo à sua volta parecia finalmente se abrir. Em Hogwarts, ele se destacou imediatamente. Foi selecionado para a Grifinória. Mas muitos professores comentavam que ele se encaixaria igualmente na Corvinal, dada sua inteligência fora do comum. Albus era brilhante, determinado, curioso e disciplinado. Aprendia com facilidade impressionante e rapidamente se tornou o aluno mais promissor de sua geração. Seus talentos em transfiguração eram tão extraordinários que alguns professores chegavam a dizer que ele seria capaz de redefinir o campo da magia teórica. Durante os anos de escola, Albus formou uma forte amizade com Elphias Doge, um garoto com pouca confiança em si mesmo, mas que via em Albus um exemplo de bondade e inteligência. Doge seria um dos poucos a quem Dumbledore confiaria partes de seu verdadeiro eu ao longo da vida. No entanto, mesmo com a amizade e os inúmeros reconhecimentos, medalhas, prêmios, honrarias, Albus escondia um segredo. Ariana. Ele nunca contou aos colegas sobre a condição da irmã. O medo do julgamento e a necessidade de proteger sua família criaram nele o hábito de carregar dores sozinho, algo que marcaria profundamente sua personalidade adulta. Quando se formou, Albus era considerado uma promessa sem precedentes. Seu plano era viajar o mundo com Doge, expandir seus horizontes, estudar magia em diferentes culturas e, quem sabe, seguir carreira política ou acadêmica internacional. Era o futuro perfeito para um prodígio. Mas esse futuro nunca aconteceu. Na véspera de sua partida, Albus recebeu a notícia de que sua mãe, Kendra, havia morrido. Sem alternativa, ele precisou abandonar seus sonhos e voltar para casa para cuidar de Ariana e Aberforth. Esse retorno forçado à vida familiar foi o ponto de virada para Albus. Ele se tornou o chefe da casa, responsável por tudo, preso por dever e culpa. Ele amava Ariana profundamente, mas não podia deixar de sentir que suas ambições estavam sendo arrancadas dele pela segunda vez. Era brilhante, mas estava preso. E foi nesse momento vulnerável que surgiu Gellert Grindelwald. Grindelwald era um jovem bruxo talentoso, brilhante e ambicioso, expulso de Durmstrang por experimentos obscuros. Ele estava hospedado em Godric's Hollow, na casa da tia, a famosa historiadora Bathilda Bagshot, vizinha dos Dumbledore. Quando Albus e Gellert se conheceram, foi como se 2 forças iguais e opostas se encontrassem. Eles compartilhavam genialidade, intelecto, fascinação por poder, interesse pelas relíquias da morte e ideias revolucionárias sobre como o mundo bruxo deveria funcionar. Grindelwald tinha uma visão magnética. Acreditava que bruxos deveriam governar os trouxas, não por tirania, mas para o bem maior. E Albus concordou. Influenciado pela admiração, pelos debates intensos e pela emoção de finalmente encontrar alguém que o compreendia intelectualmente, Dumbledore se deixou levar.
Eles passaram semanas discutindo planos grandiosos, fantasias de liderança e estratégias de transformação social. Foi um período de brilho e cegueira. Albus nunca escondia que esse foi o maior erro de sua juventude, e talvez de toda a sua vida. A relação entre Albus e Gellert, intensa e emocionalmente profunda, teve um preço. Aberforth, preocupado com Ariana, confrontou os dois sobre seus planos irresponsáveis. Grindelwald reagiu com agressividade. O confronto rapidamente se transformou num duelo violento entre Grindelwald, Albus e Aberforth. Ariana, assustada, perdeu o controle da magia e entrou no caminho dos feitiços. No caos, um jato de magia atingiu a menina e a matou instantaneamente. A morte de Ariana destruiu a família. Grindelwald fugiu imediatamente e iniciou sua ascensão nas sombras da Europa. Aberforth culpou o irmão por sua morte, quebrando emocionalmente Albus. Até o fim da vida, Dumbledore nunca soube quem lançou o feitiço que matou Ariana, e esse mistério foi a culpa que mais carregou no coração. Ele descrevia esse momento como o ponto em que sua ambição morreu, e sua humildade nasceu. Devastado e sentindo-se indigno de qualquer cargo de poder, Albus recusou convites para trabalhar no Ministério da Magia e decidiu permanecer em Hogwarts como professor de transfiguração. O ambiente escolar tornou-se um refúgio, um lugar onde ele poderia ensinar, orientar jovens bruxos e encontrar redenção no trabalho diário. Mas Grindelwald estava longe de desaparecer. Ele se tornou o bruxo das trevas mais poderoso de sua época, espalhando terror pela Europa, conquistando seguidores e promovendo uma ideologia perversa. Mesmo assim, Dumbledore se recusava a enfrentá-lo. O motivo não era apenas emocional. Os dois haviam feito um pacto de sangue, uma magia antiga que impedia um de atacar o outro. Enquanto isso, em 1938, surgia outro nome que mudaria profundamente a vida de Dumbledore: Tom Marvolo Riddle. Ao visitar o orfanato trouxa para buscar o garoto, Dumbledore encontrou um menino assustadoramente inteligente, manipulador e com um prazer inquietante em controlar os outros. Tom tinha uma presença que chamava a atenção pelo encanto e pela escuridão. Dumbledore percebeu imediatamente o perigo e desconfiou do garoto desde o primeiro instante. Riddle cresceu em Hogwarts, conquistando professores e alunos com seu carisma falso. Mas Dumbledore via por trás da máscara. Via a crueldade, o narcisismo, a obsessão por poder e a ambição desenfreada. Ele tentou orientar Tom, mas o jovem estava destinado a seguir outro caminho. Um caminho que o levaria a se tornar Lord Voldemort. Dumbledore acompanhou silenciosamente essa transformação, pesquisando o passado de Tom, suas origens, suas intenções e seus experimentos com magia proibida. Riddle buscava a imortalidade através das Horcruxes, artefatos amaldiçoados que prendiam fragmentos de alma. Dumbledore suspeitou, investigou e, aos poucos, compreendeu a gravidade da ameaça que o mundo enfrentaria. Enquanto Tom Riddle se tornava Voldemort, Grindelwald dominava a Europa. O mundo bruxo estava em colapso. Em 1945, finalmente Dumbledore encontrou uma forma de romper o pacto com Grindelwald e enfrentá-lo. O duelo entre os dois se tornou lendário, a batalha mais famosa da Era Moderna, um confronto entre duas mentes brilhantes e dois magos extraordinários. Dumbledore venceu. Grindelwald foi preso em Nurmengard, a prisão que ele mesmo havia construído, e Dumbledore tornou-se o novo mestre da varinha das varinhas. Mas essa vitória não trouxe alegria. Para Albus, foi apenas mais uma dívida com o passado finalmente paga. Nos anos seguintes, Dumbledore se tornou diretor de Hogwarts, guiando gerações de jovens bruxos. Mas o mundo continuava mudando. Voldemort retornou mais forte, mais cruel e mais determinado do que qualquer ameaça anterior. Dumbledore sabia que esse novo inimigo seria seu maior desafio. E que também carregava sua parcela de culpa por ter falhado em orientar Tom quando ainda havia tempo. Quando Voldemort atacou os Potter e deixou o bebê Harry vivo, Dumbledore viu uma oportunidade e um perigo. Ele decidiu colocar o menino com os Dursley para garantir que a proteção mágica do sangue de Lilian Potter o mantivesse seguro. Era uma decisão difícil, que condenava Harry a uma infância infeliz, mas que lhe oferecia proteção essencial. Ao longo dos anos, Dumbledore se tornou mentor de Harry. A relação entre os dois era profunda e cheia de significados. Dumbledore via em Harry não apenas o garoto que sobrevivera, mas o jovem que carregava dentro de si uma parte da alma de Voldemort. Ele compreendia que um dia Harry precisaria enfrentar não apenas o inimigo, mas a si mesmo. A maior dor moral de Dumbledore era justamente essa:
saber que Harry estava destinado ao sacrifício. E mesmo assim, ter de guiá-lo com cuidado, evitando ao máximo destruir sua inocência. Um equilíbrio delicado, um fardo solitário. Quando Dumbledore encontrou o Anel dos Peverell, que continha uma Horcrux e também a Pedra da Ressurreição, ele cometeu outro erro impulsionado pelo coração. Encostou no anel, desejoso de rever sua família. A maldição foi imediata e fatal. Apenas Severus Snape conseguiu retardar o efeito da maldição. Sabendo que morreria em pouco tempo, Dumbledore elaborou um plano complexo com Snape para enganar Draco Malfoy e para garantir que Snape se infiltrasse ainda mais profundamente entre os Comensais da Morte. Assim, a morte de Dumbledore não foi um assassinato. Foi um ato planejado, um sacrifício consciente para proteger Hogwarts, Draco e Harry, e para dar a Snape a posição necessária para derrotar Voldemort no momento decisivo. No topo da Torre de Astronomia, Dumbledore, enfraquecido pela maldição, foi desarmado por Draco. Ele então trocou um último olhar silencioso com Snape, um olhar cheio de dor, compreensão e aceitação, e Snape lançou a maldição da morte. Dumbledore morreu, mas com sua morte consolidou o plano que ele mesmo havia criado. Mesmo morto, Dumbledore continuou guiando Harry através de lembranças e revelações. Em King's Cross, no limiar entre a vida e a morte, Albus explicou a Harry a verdade sobre seu destino, sobre as Horcruxes e sobre o sacrifício final. E, finalmente, confessou o maior arrependimento de sua vida, a época em que acreditou no bem maior ao lado de Grindelwald. Albus Dumbledore foi um herói, mas nunca um homem perfeito. Foi brilhante, mas falho. Bondoso, mas marcado por decisões dolorosas. Sua vida foi uma jornada de aprendizado constante, e sua maior lição foi simples: o poder, descontrolado, sempre cobra seu preço, e o amor sempre é mais forte que a ambição. Dumbledore morreu como viveu, lutando contra as próprias sombras, protegendo os outros e buscando, até o fim, um equilíbrio entre poder e compaixão. Seu legado, espalhado por gerações de bruxos, permaneceu como um lembrete de que mesmo os maiores entre nós carregam imperfeições, e que é justamente isso que nos torna humanos. Essa é a história completa de Albus Dumbledore. Uma vida inteira de brilho e dor, de escolhas difíceis e de arrependimentos profundos. Uma história de poder, humildade, amor e sacrifício. O retrato real e complexo do maior bruxo de sua época, e talvez de todas.